A santa paz de Deus, você meu irmão, você minha irmã. Irmãos, compartilhe esse canal para que mais pessoas venham ter acesso aí à palavra de Deus através das redes sociais, tá bom, irmão? Irmãos, eu estava vendo aí no canal do irmão Paulo a respeito das mudanças que teve quando antigamente as pessoas falavam, né, irmão, que o pecador tinha que sentar no último banco. Irmão, hoje em dia já não se fala mais isso, né, irmão? Eu vou ter que contar aqui para os irmãos uma história que aconteceu com um senhor. Esse senhor, irmãos, morava em uma localidade, em um sítio, e aconteceu desse senhor cair numa fraqueza, irmãos, cometeu um pecado. Isso foi muito tempo atrás. Hoje, essa pessoa que eu tô falando, ela tá com 86 anos de idade. Já tá bem avançado na idade. Irmãos, e antigamente, as pessoas iam congregar, uns iam de cavalo, outros iam de carro de boi. Porque antigamente não tinha carros igual tem hoje, né, irmãos? Era dificilmente alguém que tinha um carro antigamente. Principalmente lá pro lado do norte, né, irmão? E esse irmão cometeu esse deslize, cometeu esse pecado, irmão. Uma falha. O tal pecado de morte que muitos falam por aí. Que na verdade mesmo não é o pecado de morte, é o pecado pra morte, né, irmão? É um pecado que se a pessoa continuar naquela prática, a pessoa está encaminhando a alma dele para a morte. Aí, irmãos, esse senhor, naquela época não era senhor, né? Era rapaz novo ainda. Ele foi, irmãos, congregar. Era uma congregação em um sítio também. E como naquela época eles iam de carro de boi, ele pegou os filhos dele, pegou os boi, colocou a canga, pegou o carro de boi, ajeitou tudo, fez ali a tendinha em cima do carro para poder não pegar sol nas crianças e foi congregar, irmãos. Só que chegando ali, irmãos, ao redor da igreja tinha aquelas árvores onde o pessoal amarrava os animais, os cavalos, para ficar ali até o término do culto, para poder eles tá indo embora depois, né, irmão? E ali esse moço chegou e foi amarrar ali o carro de boi ali, com a família tudo em cima do carro de boi, né, irmãos? E enquanto ele estava amarrando ali o carro de boi naquela árvore, debaixo daquela sombra, o cooperador da igreja chegou, irmãos, e falou o nome da pessoa. Não adianta eu falar o nome dessa pessoa aqui, né, irmão? Falou o nome: ô senhor, o senhor não tem vergonha de ter cometido um pecado tão absurdo e está chegando aqui hoje? Irmão, foi como uma pancada ali para aquele servo de Deus, porque o servo de Deus estava arrependido do teu pecado. O servo de Deus colocou, irmão, a família inteira em cima do carro de boi e andou, irmão, quase 20 quilômetros para chegar na igreja. Antigamente, irmãos, nós andávamos para chegar na igreja 18 quilômetros a pé, irmão. A pé. E esse moço com a família inteira, irmãos, em cima desse carro de boi, criança, ele chegou lá arrependido do teu pecado e ouviu isso do cooperador. Aí ele estava ali amarrando os animais ali debaixo daquela árvore. Eles nem entrou na igreja, irmão. Do jeito que ele estava amarrando ali, que ia congregar, né? Ele desamarrou novamente, pegou aqueles animais, desamarrou ali aqueles bois e montou em cima do carro de boi, virou o carro de boi e foi embora com a família dele. E nunca mais esse homem voltou nessa congregação. Hoje ele faz parte de uma outra denominação, uma outra igreja, irmão, que ele seguiu um outro caminho. E por aí, irmãos, a gente escuta por aí ainda, e antigamente a gente escutava direto isso aí, né, irmão?
O banco da misericórdia, irmãos que pecou, tem que sentar no último banco da igreja. Irmão, antigamente, irmão, por falta de entendimento dos irmãos e da irmandade, era mais ou menos assim, dessa forma. Pessoas que pecaram, irmão, não tinham direito nem de entrar na igreja. Pessoas que cometiam pecado não tinham que ficar lá no último banco quando entrava. E era apedrejada por muitos, era falado ali por muitos. Antigamente eles não abraçavam, que o mandamento de Deus, a palavra de Deus, fala para nós que nós temos que abraçar. Então a parte da Bíblia fala que se seu irmão pecar, doutrina ele, conversa com ele, e pede para a irmandade, para a igreja, perdoar ele. Entendeu? Tem uma parte aqui da palavra de Deus que fala que se alguém entre nós pecar, que nós venha doutrinar essa pessoa e para pedir para toda a irmandade perdoar essa pessoa e aceitar lá dentro da igreja. E hoje em dia, irmãos, não é mais assim, né, irmão? A irmandade eu acho que pegou um pouco mais de entendimento na palavra de Deus, porque em momento algum, irmãos, Deus ensina nós a apedrejar alguém. Aquela passagem da mulher adúltera, o nosso Senhor falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Em certo momento, uma mulher pecadora ali lavava os pés dos senhores com lágrimas e secava com o cabelo. Alguém pensou, se ele soubesse o pecado que essa mulher tinha, não deixava fazer isso. O nosso Senhor, sondando os corações, falou, fui na tua casa, você não me deu nem um copo de água sequer para tomar, e essa mulher, ela chora e lava meus pés com lágrimas e seca com o cabelo. Glória a Deus nas alturas. Então, meus irmãos, minhas irmãs que vê esse vídeo, não existe esse negócio de pecador sentar no último banco. Não existe isso, irmão. Porque todos nós somos sujeitos a errar. Todos nós somos falhos. Glória a Deus nas alturas. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí parado, por ter cometido uma falha na presença de Deus, volta, irmão. Volta. Não tenha medo, irmão, de sentar lá dentro da igreja, num banco, na cadeira. Não precisa ser no último banco, não, irmão. Você pode sentar lá no primeiro banco, se você quiser. Senta lá no primeiro banco, senta no meio, aonde o seu coração sentir, você pode. Porque somos todos iguais na presença de Deus. Do jeito que eu, você, todos precisam da misericórdia de Deus, a igreja, do começo ao fundo, precisa da misericórdia de Deus. Então, meu irmão, volte a congregar. Aqueles que voltam arrependidos do teu pecado, Deus perdoa. Aquele que volta, irmão, arrependido das tuas falhas, Deus perdoa. E Deus manda falar para você, é grande o teu galardão também lá no céu. A mesma coroa que eu colocarei na cabeça de um, o mesmo pagamento que eles vão receber, você também vai receber. Se você se arrepender do teu erro, fala na palavra de Deus, irmão. Uma multidão de pecados é apagado de um pecador que se arrepende. Quando um pecador se arrepende, os anjos faz festa lá no céu. E aquele que anuncia o evangelho para um pecador, e esse pecador aceita Jesus, uma multidão de pecado dessa pessoa é apagado. Glória ao nome do Senhor. Aquele que volta, irmão, arrependido do teu pecado, Deus perdoa. Deus perdoa, irmão. Então, meu irmão, minha irmã, nesta passagem que eu falei para os irmãos aí, que aconteceu com esse senhor, hoje ele está com 86 anos de idade, está bem velhinho. Ele ficou parado por alguns tempos, mas por graça e misericórdia de Deus, alguém foi lá e anunciou o evangelho para ele, que ele não deveria ficar parado, e ele pegou esse outro caminho. É um caminho também que leva os céus também, prega o evangelho também, né, irmão? Nós não devemos ficar falando das outras religiões também, porque a intenção nossa é tudo chegar no céu, irmão. Tem pessoas que falam,
É só essa que salva? É só aquela que salva? Não, irmão. Quem salva é Jesus. Não é placa de igreja que salva, não, irmão. Se aquele lá de cima não tiver misericórdia de nós, ninguém de nós se salva, irmãos. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nenhum de nós se salva. Glória a Deus nas alturas. Então, meu irmão, aconteceu isso com essa pessoa. Mas, irmãos, se acontecer isso com você, irmão, nos dias de hoje, perdoa o cooperador da tua igreja. Você perdoando ele, vai chegar uma hora que ele vai chegar até você e vai falar: irmão, me perdoa pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Você perdoa ele e ele te perdoa também. E vamos servir a Deus em paz, irmãos. Vamos servir a Deus em paz, porque assim Deus vai abençoar você, vai abençoar o ministério, vai abençoar a todos. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos e irmãs desse canal. A santa paz de Deus.